Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre fundo de comércio, indenização de fundo de comércio. Professor Júlio, o inquilino comercial, uma locação não residencial, ele tem direito a essa indenização? A resposta sim, ele tem direito a essa indenização. Essa aula, com muito carinho, foi elaborada para você ficar sabendo, conhecer uma das mais importantes ações locatícias, uma das mais novas ações locatícias. Quando nós falamos de locação, nós temos várias legislações importantes. O Código Civil trata de locação de imóveis em caráter de exceção, vaga de garagem autônoma, espaço publicitário, eu dou um exemplo como outdoor. Também o Código Civil vai tratar de locações como hotel, motel, aparte hotel para fins de moradia. Além do Código Civil, que em regra trata de locação de bens móveis e não de bens imóveis em caráter de exceção, nós temos também um importante Estatuto da Terra, que vai tratar, sim, dos arrendamentos, da locação de imóveis rústicos e rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho. E a legislação, a terceira legislação, eu diria que a mais importante, a mais conhecida, é de fato a Lei do Inquilinato. A Lei 8.245 de 91 é a lei que traduz, sim, a locação, Lei da Locação, locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. E quando nós falamos da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, é sim uma das legislações mais conhecidas. Essa legislação ela traz todo o regramento material da locação, do contrato de locação. As garantias, fiador, caução, seguro. Traz também o reajuste, a moeda tem que ser moeda nacional, não posso cobrar aluguel em moeda estrangeira. O reajuste, eu também só posso usar só posso usar uma alíquota de reajuste, eu não posso escolher várias e falar que eu quero a maior de todas, todos os tempos, acontece muito com os contratos de locação, hein? Então tem muita coisa. Essa lei é bem completa, eu diria. Claro que ela tem as suas lacunas, as suas falhas, mas é uma lei, eu costumo dizer que é uma das melhores leis que o legislador já fabricou aqui no Brasil. Porque ela é bem completa, nós temos até um artigo que fala da nulidade, cláusulas criadas para deixar o contrato abusivo são nulas de pleno direito. Então, um locador que cria cláusulas, dizendo, inquilino, você não tem direito a fundo de comércio. Eu diria que essa cláusula é nula. O locador, o proprietário, o possuidor, cria cláusulas para poder, de fato, criar uma cláusula abusiva contra o inquilino, talvez uma multa. Nós sabemos um exemplo, a multa na locação é 3 aluguéis, não pode ser superior a 3 aluguéis. E proporcional. Se eu saio antes do prazo estipulado, claro que eu posso criar uma cláusula de isenção, mas se eu saio antes do prazo estipulado, eu não vou pagar uma multa de 10 aluguéis, 5 aluguéis, 15 aluguéis, igual a gente vê em muitos contratos por aí. Nós temos várias multas abusivas na locação residencial, não residencial. A Lei do Inquilinato é muito clara a dizer, esclarecer o quê? Que a locação tem multa, mas a multa é 3 aluguéis, não pode ser superior a isso. Então é fato. Quando nós falamos da locação comercial, a multa também não pode ser superior a 3 aluguéis, hein? Então fique atento. Eu posso criar sim uma cláusula de isenção de multa. Na locação, é uma transação imobiliária muito completa, muito complexa, muito importante. Eu quero trazer para você que a locação, por mais que a Lei do Inquilinato permita que a locação seja até verbal, não dá. É um contrato muito complexo para fazer verbal de boca. Tem que ser um contrato no papel. E nada de copia e cola na internet, papelaria. Tem que ser um contrato bem desenvolvido, porque é um contrato que tem, sim, que criar questões preventivas para problemas futuros. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo da locação, eu quero que você entenda aqui um jeito bem didático para você guardar. Nunca mais você vai esquecer. Uma das maiores perguntas, né? Professor Júlio, a locação, de quem é a responsabilidade? Do locador ou do proprietário? Ou melhor, proprietário, locador, do locador ou do inquilino? Retificando aqui. É do inquilino, locatário ou do locador, proprietário ou possuidor? A responsabilidade sobre determinado dano no imóvel. E eu trago a resposta para você. Eu trago a resposta para você de forma bem didática, nunca mais vai esquecer. Responsabilidade por manutenção é do inquilino, locatário. Responsabilidade estrutural, locador. Estrutural, locador.
Locador tem que entregar o imóvel habitável, tanto para moradia quanto também para locação comercial. Energia, água, não pode vazar, não pode cair, né? Vazamento, estuque, calha, habitável. Essa é a responsabilidade do locador, estrutural. O inquilino, aquilo que ele recebe, ele tem que manter, tem que fazer manutenção. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Uma locação onde foi constatado por alguém, um perito, pelo próprio proprietário, pelo inquilino, que ocorreu um vazamento no estuque, em virtude da calha estar entupida. A calha está entupida. Tem uma árvore no quintal e as folhas caíram na calha e a calha entupiu. Eu pergunto para você que está assistindo essa aula, vamos lá, conversa com o professor Júlio, vamos lá. Eu pergunto para você, de quem é a responsabilidade? Do locador ou do proprietário? Veja a seguinte situação, hein? Nós temos um imóvel, que tem uma árvore dentro desse imóvel, chovendo muito, o Brasil todo, entupiu a calha. As folhas entupiram a calha. Se entupiu a calha, a água vazou para dentro do estuque e molhou a sala, molhou a cozinha. De quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é do inquilino. Por quê? Isso com base nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Rio Grande do Sul, também Minas Gerais, Rio de Janeiro, também decisões do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade por manutenção é do inquilino, o inquilino. Se o inquilino deixou de fazer manutenção, ou seja, de limpar a calha, e o vazamento foi em virtude da calha ter entupido, vazou no estuque. Então, não seria estrutural. Agora vamos usar um outro exemplo aqui, tá? Tá saindo faísca da tomada. Tá saindo faísca da tomada, queimado, pegando fogo a tomada, cheiro de queimado. De quem que é a responsabilidade? Responsabilidade é do locador. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, responsabilidade estrutural. Estrutural. Então, o perito, e o professor está falando de forma neutra aqui, com base nas doutrinas, na jurisprudência. O perito, quando vai até um imóvel comercial ou residencial e vai definir, perita, e vai definir de quem é a responsabilidade, ele vai atrás dessa informação. É estrutural ou é manutenção? Porque, assim, a partir do momento que eu consigo essa resposta, opa, isso é estrutural, não, isso é falta de manutenção, eu já consigo saber de quem que é a responsabilidade. Então, muito cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. Estrutural ou manutenção? Eu consigo saber a responsabilidade de quem é. Então, ponto importante também. Vamos lá. A lei do inquilinato, ela traz para nós diversas situações importantes. Entre elas, não só a parte material, mas traz a parte processual. Essa parte processual ela é interessante porque nós temos as ações locatícias. Quero lembrar a você que só existe despejo na locação. Não existe despejo na briga de posse. Briga de posse é a integração de posse. Então, cuidado. Quando nós falamos de locação, nós temos algumas ações locatícias, tipificadas na lei. Quais são essas ações? Nós temos poucas ações tipificadas na lei e poucas ações locatícias, mas entre elas nós temos a ação de despejo, que é muito conhecida. O brasileiro muitas vezes ele lembra só do despejo por falta de pagamento, mas tem várias situações que podem ocasionar despejo, não é só a falta de pagamento. Nós temos despejo por denúncia vazia, que acabou o contrato. Tem o despejo por culpa exclusiva do locador, que é o despejo do inquilino contra o locador, é uma ação de rescisão de contrato. Temos o despejo também por descumprimento contratual, despejo por ato ilícito, porque o inquilino foi e plantou maconha dentro do terreno, abriu um bordel. Então nós temos aí pelo menos mais de 40 teses de despejos. O artigo 59, ele trata muito bem do despejo. O artigo 59 da Lei 8.245 de 91. Uma das ações mais utilizadas, tem várias teses, não é só por falta de pagamento. O objetivo do despejo, quer queira ou quer não queira, é você rescindir o contrato de locação. Por isso existe, em regra, o despejo que tem legitimidade o locador para propor, em regra ele que propõe, mas existe o despejo que pode ser proposto pelo inquilino, que é o despejo por culpa exclusiva do locador.
O despejo ele causa aí duas situações, a rescisão do contrato e a emissão na posse. O despejo ele causa isso. Eu posso pedir uma liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 aluguéis, das ações que tiverem por fundamento exclusivo o descumprimento do mútuo, o disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Também o término do contrato, do prazo da locação por temporada, também caberia liminar, tendo sido proposta ação de despejo em até 30 dias após o vencimento. A morte também do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido inciso 1, artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. E também tem outros motivos, a permanência também do sublocatário no imóvel, extinta a locação celebrada com o locatário. Também seria mais um motivo para uma ação, uma liminar de despejo. Outro motivo também, o término do prazo da notificação que foi enviada, previsto no artigo 40, sem apresentação de nova garantia. Ou seja, então eu tenho uma garantia que é fiador é minha garantia da locação, ele deixa de ser a garantia, porque ele pediu para sair, ele pode fazer isso, a fiadora pede para sair e fica responsável pelo contrato 120 dias, mesmo que tenha pedido para sair, mas esse prazo pode ser reduzido a partir do momento que eu apresente uma nova garantia. Vamos dizer que eu não consiga essa nova garantia, pronto, cabe ação de despejo com pedido de liminar, então também é importante falar sobre isso, o término, né, do contrato. A falta de pagamento de aluguel e acessórios no vencimento, estando o contrato desprovido também de qualquer das garantias. Então, contrato que não tem garantia, eu consigo fazer o pedido liminar, sem caucionar nada. Então, todos esses motivos são motivos para que eu possa pedir o despejo. Despejo é ação de rescisão de contrato e desocupação. Embutido, quer queira, quer não queira, essa é a função do despejo. Eu tenho outras ações também, importantes, ações tipificadas na lei. Uma delas, uma ação importante também, é a ação de consignação de pagamento de aluguel. Pode ser pagamento de aluguel e de acessórios. Essa ação aparece no artigo 67. Essa ação tem o objetivo de pagar o aluguel. Então eu sou inquilino, eu quero pagar o aluguel comercial, residencial, o locador não aceita, o locador mudou, o locador sumiu, eu vou fazer a consignação e pagamento judicial, não extrajudicial. Eu faço isso para não ficar em mora, para não ficar em atraso, ter que arcar com multas, juros, ter que arcar até com despejo. Então, é uma saída. Lembrando que quem tem legitimidade para propor ação de consignação de pagamento? Em regra, o inquilino, o locatário, mas também o locador. O locador, a partir do momento que o inquilino saia do imóvel, abandone o imóvel e deixe bens dentro desse imóvel, máquinas, ferramentas, então é uma saída. Outra ação também, que é muito conhecida e muito utilizada, também é tipificada na lei do inquilinato, é a ação revisional de aluguel. Essa ação também é muito conhecida, ela é prevista no artigo 68. Na ação revisional de aluguel, eu vou buscar o quê? Rever as cláusulas contratuais. Essa ação serve para isso, para rever as cláusulas contratuais do contrato de locação. A Lei 8.255 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112. O objetivo dessa ação é fazer com que o judiciário reveja uma cláusula. Essa cláusula pode ser revista ou o aluguel pode ser revisto. Eu posso diminuir ou aumentar o valor do aluguel. Essa ação é prevista no artigo 68 da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Quero lembrar a você também que essa ação pode ser proposta, tem legitimidade ativa, tanto o locador quanto o locatário. Então, eu posso tentar nessa ação aumentar o aluguel ou diminuir. Quero trazer também uma informação muito importante, jurisprudencial. Essa ação eu não devo utilizar alegando que o Brasil está em crise. Eu nunca vou ganhar uma ação com uma alegação tão frágil, vulnerável. Eu preciso provar que existem evidências conexas ao imóvel. Ou seja, os imóveis daquela localidade, o preço é inferior ao preço de aluguel, imóveis parecidos. Mas nunca jogar no Brasil, a culpa no Brasil, na crise no Brasil. O Brasil sempre teve crise e sempre vai estar pelo jeito, né? Então não é uma justificativa saudável, plausível, cuidado, hein? Mais uma ação importante que eu queria falar para você é a ação renovatória. Essa ação renovatória que é prevista no artigo 71 do Código da Lei do Inquilinato, é uma ação importante. Essa ação renovatória eu vou buscar
eu, inquilino, locatário, eu vou buscar a renovação do contrato. Para isso, eu preciso ter um contrato de no mínimo 5 anos, 5 anos de lapso temporal naquele imóvel, 3 anos na mesma atividade, e eu só posso ingressar com essa ação no último ano, 6 meses antes do final, ou seja, os 6 primeiros meses do último ano. Se eu perder esse prazo, eu perdi o direito de fazer uma ação renovatória. Eu falo que essa ação é uma ação traiçoeira. Eu já tive a oportunidade na vida profissional de fazer várias ações renovatórias e já tivemos ações que o judiciário ele acabou extinguindo o processo porque ele achou que a prova inequívoca da idoneidade do fiador. Então, é engraçado que cada juiz decide de um jeito, nós não temos um parâmetro. Por isso eu falo que é uma ação de risco. Você pega um judiciário que não quer dar renovação, já ganhamos ações renovatórias que não tinha documento, e ganhamos. O judiciário entendeu que sim, era plausível renovar o contrato. Então, eu falo que é uma ação que precisa explicar para o cliente que, por mais que ela pareça cara e crachá, porque ela tem requisitos, mas não é só cumprir o requisito não, eu digo que tem um pouquinho de sorte aí também, viu? Um pouquinho de sorte. Essas ações são as chamadas ações locatícias, prevista na Lei 8.245 de 91. Você que quer acompanhar mais sobre direito civil, direito imobiliário, se inscreva no meu canal, professor Júlio César Sanches, no YouTube, também no Instagram, professor.julio.sanches. Eu divulgo várias aulas, palestras gratuitas, tudo para ajudar você com muito carinho. Então, fique atento. Também quero que você conheça meus livros, minhas obras, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião, Contratos. Quero que você conheça as minhas obras para que você possa evoluir objeto de estudo. Vamos lá. Quando nós falamos aqui desse cenário, então, em relação à locação, eu quero trazer para você aqui vários estudos importantes, pertinentes, tá? Quando nós falamos aqui de locação, essas são as ações típicas, tipificadas, ou seja, aparecem na lei, inclusive na lei do inquilinato. Mas eu quero trazer para você também que nós temos as ações atípicas, ou seja, não aparece na lei, mas aparece na doutrina, na jurisprudência. E isso interessa muito para nós nas nossas pós-graduações. Nós precisamos conhecer esse assunto. Qual que é a primeira ação que vem dos Estados Unidos, no entendimento que de fato também chegou no Brasil de 15 anos para cá? É a indenização de fundo de comércio. Aquele que tenha uma pizzaria, um lava-rápido, estacionamento, um posto de gasolina, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, salão de cabeleireiro, entre outros, um açougue, um mercado, entre outros, restaurante, ele pode fazer uso, sim, da ação de indenização de fundo de comércio quando o locador pede o imóvel de volta. Mas para isso tem requisitos. 5 anos, eu preciso ter o lapso temporal de 5 anos. 5 anos. No mesmo imóvel. 3 anos na mesma atividade. Ah, professor, mas isso está parecido com a ação renovatória. Exatamente. São requisitos também da ação renovatória. Quando eu tenho mais que 5 anos no imóvel, quando o locador, seja possuidor ou proprietário, pede o imóvel de volta, sem motivo, ao final do contrato, eu tenho o direito, sim, de brigar, lutar por essa indenização. O nome dessa ação, anota aí, essa ação tem muito advogado que não sabe, porque é uma ação atípica, ela não é prevista na lei, ela é na jurisprudência, nos livros e também nos julgados. A ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que eu quero indenização porque o locador pediu o ponto comercial de volta. Cuidado, existe uma justificativa, se ele pediu o ponto de volta e ele abre o mesmo comércio. Não estou falando disso não, tá? Eu estou falando simplesmente a situação onde o locador pede o imóvel de volta, seja proprietário ou possuidor. Pede o imóvel de volta, um açougue, um lava-rápido, estacionamento, um posto de gasolina, salão de cabeleireiro, mercado, restaurante, o que for, o tipo de comércio ou empresa que for. Professor, então, peraí, vamos fazer um estudo agora para o locador. Se eu sou locador, então é melhor fazer um contrato de 3 anos? 3 anos não vai gerar fundo de comércio, mas se o inquilino é bom, você vai alugar 3 anos e não vai alugar mais? Vai para o outro lá? Não sei até que ponto valeria a pena fazer isso, né? O inquilino bom ele paga em dia, o inquilino bom não dá dor de cabeça, então precisa tomar cuidado, precisa analisar. Mas fato que a doutrina e a jurisprudência classifica assim a possibilidade de você fazer uma ação de indenização de fundo de comércio a partir do momento que você tenha 5 anos no ponto, 5 anos. Por que essa indenização do fundo de comércio? De onde surge isso? Surge o direito à indenização do fundo de comércio porque nós sabemos no Brasil, o que mais emprega no Brasil? São as multinacionais ou são as pequenas empresas, médias empresas?
são as pequenas empresas e médias empresas. Pouca gente trabalha numa multinacional. Muitas vezes, quando você trabalha na multinacional, também é ilusão. Às vezes você é um número, uma matrícula. Então, quem mais emprega são as pequenas empresas, os pequenos comércios, os médios comércios. Se o brasileiro pegar receio de abrir comércio, porque pode o locador do nada pedir o imóvel de volta ao final do contrato, muita gente não vai, de fato, querer abrir comércio. Restaurante, lava rápido, estacionamento, mercadinho, bar, lanchonete, e isso vai gerar mais desemprego. Então, essa ação surge a partir do momento do reconhecimento da Constituição Federal de 88, Constituição Federal Cidadã, pensando, sim, no emprego, na economia. Então, o locador que aluga, depois pede o imóvel de volta, a partir do momento que o inquilino comercial já tenha mais de 5 anos ali, ele pode ser obrigado judicialmente a indenizar o inquilino, porque ele perdeu a clientela. É claro que essas ações, né, a ação de indenização de fundo de comércio, ela tem as teses de defesa, claro. Um exemplo, eu faço uma ação dessa e peço, né? E peço indenização de fundo de comércio, porque eu estou 10 anos com um restaurante, um lava rápido, estacionamento. Mas, olha que interessante, eu faço essa ação, só que eu esqueci de um detalhe, eu sempre paguei aluguel em atraso. É a contratese, caiu por terra. Para fazer essa ação, eu preciso, de fato, ter conhecimento que o aluguel tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Então, um ponto importante. Outra tese também, ou melhor, contratese contra a ação de indenização de fundo de comércio. Aquela situação que eu fali, a falência. Como que eu vou pedir fundo de comércio? Como que eu vou pedir fundo de comércio se o meu comércio faliu? Estou devendo para todo mundo. Então também é a contratese de defesa. Mais uma tese de defesa também, de fato, eu posso usufruir também da ação de indenização do fundo de comércio e na defesa eu consigo provar que ocorreu em virtude da desapropriação. Pronto, seria um motivo também. Então olha quantas teses de defesa eu tenho contra a ação de indenização do fundo de comércio. Então interessante, né? Interessante. Então, vamos lá. Essa ação de indenização de fundo de comércio eu posso acumular também, gente, com indenização de benfeitorias, tá? Eu posso acumular também com indenização de benfeitorias. Ponto importante. Então ficaria a ação de indenização do fundo de comércio mais indenização das benfeitorias que eu fiz. Tem uma discussão se a benfeitoria, né, ela é voluptuária, ela é útil, qual seria a classificação dessa benfeitoria. Importante então. Existe uma segunda ação, também doutrinária e jurisprudencial, que é a chamada ação reparatória de luvas. No Brasil, as luvas são proibidas na renovação do contrato. Eu posso cobrar luva no início do contrato, mas não na renovação. Na renovação do contrato é proibido. Quando eu falo de luvas, inclusive é crime, hein? É crime. E cobrar antecipadamente o aluguel, né, ou exigir algo de forma a renovar o contrato de locação, é crime. Então, além de crime, eu posso fazer uma ação civil que chama ação reparatória de luvas. Tá um ponto importante aí. Ação reparatória de luvas, normalmente o judiciário tem dado de indenização o dobro. Se eu paguei uma luva de 100 mil reais, eu vou receber em dobro. Acontece muito com galeria, muita gente cobra luva na renovação, não pode, hein? Para iniciar o contrato de locação é permitido, por isso eu falo que é mista ou híbrida, porque no início pode, mas depois não. Fique atento. Reparatória de luvas, esse é o nome da ação. Já a ação de indenização do fundo de comércio, eu quero ser indenizado em relação ao comércio, porque eu perdi meu ponto comercial. Então, um ponto importante. Nós falamos aqui, além do inclinato, nós falamos do Código Civil, que trata de locação também, o Estatuto da Terra também trata de locação, e temos também a Lei 8.255 de 91, que é uma lei com poucos artigos, mas que trata do direito material e do direito processual. O direito material, os direitos e deveres do locador e locatário, direito processual, as ações, mas não todas, porque tem muitas ações que são tratadas por fora. Nós temos poucos artigos, né? Se você for ver, o 87 foi vetado, 88 também, nós temos aí 90 artigos, mas muitos foram vetados, né?
Então, é uma lei com poucos artigos, mas é uma lei que tem uma aplicabilidade imensa. A lei do inquilinato começa tratando do artigo 1º, a locação de imóvel urbano. Então, nós vamos tratar, inclusive, o que eu tinha falado aqui, locações de imóveis, né? De propriedade da União, Estado, municípios, das autarquias e fundações públicas também, objeto do Código Civil. Eu falo que o artigo 1º da lei do inquilinato já começa falando o que não é meu, o que não é da lei, o que é do Código Civil. E a lei do inquilinato já começa explicando no artigo 1 que locações, União, Estado, município, aplica-se o Código Civil, autarquias, fundações públicas, vagas de garagens autônomas, espaços destinados à publicidade, eu dei o exemplo como outdoor, a parte hotel, residencial, né, ou equiparados, assim considerados, e o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades, também é o Código Civil que vai tratar. O artigo 2º, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que há responsabilidade solidária, né? Solidários se o contrato se não estipulou. Então, ele já vai tratar ali da solidariedade do contrato. E aí a lei trabalha nos próximos artigos, no contexto ainda material, até chegar no direito processual. Vamos continuar essa aula, eu espero você. Muito obrigado você que acompanhou, parabéns, um beijo, vai dar tudo certo, pensamento positivo sempre e até mais.